Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de biologia. O assunto da aula de hoje é sistema endócrino. Vamos lá? Vamos começar primeiro pela definição. O sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no nosso sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvos. Então, vamos ter uma visão geral. Elas são compostas as glândulas que vão ser estruturas que vão produzir substâncias. Elas produzem os hormônios, então são substâncias reguladoras, elas vão regular algo, que vai ser o que a gente vai ver sobre cada uma que atua. Os hormônios, eles percorrem todo o nosso corpo, então vamos supor que ele é produzido pela hipófise, ele vai percorrer até o órgão que ele vai atuar, ok? Como, por exemplo, a adrenalina. Ela é produzida num certo órgão, mas ela atua também no coração, no nosso pulmão e assim vai indo. As principais glândulas que a gente tem no nosso corpo é a hipófise, a tireoide, a paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas e as glândulas sexuais que a gente tem do homem e da mulher. Aqui eu coloquei uma fotinha que para vocês verem onde que se organiza cada uma, onde que atua cada uma. Meio que uma visão geral. Tem o do homem e o da mulher, para vocês verem, né? A única coisa que vai variar dos dois são as glândulas sexuais mesmo. Nós temos, então, vamos começar pela hipófise. Ela é considerada a glândula mestre. Por quê? Por que ela é considerada assim? Porque ela produz vários hormônios e vários desses hormônios que ela produz vai estimular outras glândulas para elas poderem funcionar e fazer outros hormônios. Um dos hormônios que a hipófise produz é o hormônio de crescimento, que quando ele é produzido muito, quando ele está em excesso, ele causa o gigantismo. O que é o gigantismo? É quando há um alto crescimento, né? Então, a pessoa cresce demais. E outro causa o nanismo, que vai causar a falta desse hormônio. A falta dele causa o nanismo e deixa as pessoas menores. Outro hormônio que a hipófise também produz é o ADH, o antidiurético, que faz com que o nosso corpo vai economizar água na nossa excreção, quando a gente faz o famoso número 1. Então, quando a gente toma álcool, quando as pessoas ingerem álcool, o álcool inibe esse hormônio. Então, por isso que as pessoas vão muito ao banheiro. Não é porque elas estão tomando muito líquido, mas sim porque eles estão inibindo o ADH, fazendo com que o nosso corpo não tenha esse equilíbrio quando não tem esse negócio que regule a água. Ele vai liberando. Ok? Então, é por isso que ocorre que as pessoas que tomam álcool vão muito ao banheiro. Nós temos depois a tireoide. A tireoide ela vai produzir a tiroxina. O que é a tiroxina? Esse hormônio vai controlar a velocidade do nosso metabolismo. E aqui é onde que ela se localiza. Ela se localiza bem na nossa garganta. Então vamos lá. A hipertireoide é quando a nossa tireoide está trabalhando muito. Então, ela produz muita tiroxina, fazendo com que o nosso metabolismo fique muito rápido. Porque, vamos pensar, né? É uma questão de lógica. Se a tiroxina controla o nosso metabolismo, a velocidade, ela em excesso vai causar que ele fique rápido. E aí o que acontece? Como tem um gasto maior de energia, as pessoas tendem a ficar magras, elas tendem a perder peso. A hipotireoide é quando essa tiroxina não está trabalhando tanto. E aí o nosso corpo, o nosso metabolismo fica mais lento, não tem tanto gasto de energia. E o que acontece? Pode causar a obesidade. Essa hipertireoide, quando ela é causada, quando ocorre a hipertireoide, o nosso metabolismo fica mais rápido e tem essa alta concentração de tiroxina, pode causar o nosso chamado PAPO.
E aí, porque tá em alta concentração, alto trabalho, ela incha, ok? Então, aqui eu coloquei uma fotinha para vocês verem. O hipotireoidismo. Então, aqui tem algumas causas dele, como cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera. Tireoide diminuída, por causa que ela não tá trabalhando tanto, então ela vai ficar mais contraída. A hipertireoidismo vai causar perda de peso, olhos salientes, suores, pescoço inchado. Por quê? Porque a nossa tireoide está trabalhando muito, então ela está aumentada. As paratireoides são 4 glândulas em volta da tireoide, que vão produzir o quê? O paratormônio. Então, onde que está presente? Ó, aqui nós temos a tireoide e ela fica nas 4 pontas. Então, ela vai ficar uma aqui, uma aqui embaixo e outra aqui. É basicamente isso a paratireoide, ok? E vão produzir o paratormônio. E o que é o paratormônio? Ele vai equilibrar a quantidade de cálcio e fósforo. Então, ele regula a quantidade de cálcio e fósforo no nosso sangue. Temos também as glândulas suprarrenais, que essa é o que a gente conhece bastante desse hormônio, que são as 2 glândulas acima do nosso rim. Então, ó, o nosso rim tá aqui. As glândulas suprarrenais são essas aqui, ó, que estão acima dos nossos rins. Beleza? O que ela vai fazer? O que essa glândula vai liberar de hormônio? A famosa adrenalina. E o que a adrenalina faz? São um hormônio que vai preparar a gente para situações de emergência. Aquela que quando a gente toma um susto, fica lá em cima, ou quando a gente pratica algum esporte, ou quando a gente está em alguma situação de medo que a gente precisa correr, é a adrenalina que causa. Por quê? O que ela causa? O que ela faz? Ela gera o aumento da frequência respiratória, fazendo com que a gente consiga respirar mais vezes e correr. A contração dos vasos sanguíneos e a aceleração do batimento cardíaco. Então, ela vai permitir que a gente corra por muito tempo, ok? O pâncreas é outra glândula que vai produzir 2 hormônios. Como eu coloquei aqui nesse balãozinho, o pâncreas, os hormônios dele vai atuar na regulação da taxa de glicose no sangue. Então, um vai controlar o excesso e o outro vai controlar a falta. Então, nós temos a insulina e o glucagon. A insulina atua quando a glicose está em excesso, quando tem muita glicose no sangue. O que ela faz? Ela faz com que a glicose entre nas células e o que tem excesso mesmo, o que as células não conseguem pegar, ela vai transformar em glicogênio, que são várias moléculas de glicose juntas, e vai armazenar no fígado. Já o glucagon faz exatamente o oposto. Quando tá em falta, quando a gente fica muito tempo sem comer, por isso que é muito importante a gente comer de 3 em 3 horas, algo mais saudável. Então, atua quando está em falta. O que ele faz? Ele vai estimular a quebra desse glicogênio. Sabe esse glicogênio que a gente acabou de falar, que o excesso de glicose causa, que são várias moléculas de glicose juntas? Ele vai quebrar esse glicogênio, liberando várias moléculas de glicose para que nossas células possam usar. É basicamente isso. Aí aqui eu coloquei onde que se localiza o nosso pâncreas. Ele tá, ó, pertinho do estômago, entendeu? Ele tá lá dentrinho. Então, nós vamos ter também as glândulas sexuais, que é o que vai variar do homem para a mulher. Quais são as glândulas? São os ovários e os testículos. Coloquei aqui uma figurinha aqui para vocês, ó. Esses aqui são os ovários e esses aqui na verdade são o nosso útero, né? Os ovários é esse daqui, ó, pequenininho aqui. E aqui nós temos os testículos. Então, são estimuladas por hormônios produzidos pela hipófise. E nós vamos ter os ovários que produzem o estrogênio e a progesterona. O estrogênio e a progesterona vão fazer com que as mulheres desenvolvam as características sexuais secundárias, que vão ser o aumento dos seios, o afinamento dos quadris,
e tudo mais. E também eles ajudam para segurar o neném dentro do seu útero quando você está grávida. Por isso que tem um alto índice desses dois hormônios quando a gente está na gravidez. E com isso, faz com que segure o neném. Um vai ajudar na espessura do endométrio, o outro vai fazer com que segure o neném. E eles vão atuar juntos. Já os testículos vão produzir a testosterona, que também vai ser responsáveis pelas características sexuais secundárias dos meninos, como o crescimento da barba, crescimento de pelos, o engrossamento da voz e tudo mais. Então, é basicamente essa aula do sistema endócrino. Eu acho que ela foi um pouquinho mais comprida, mas é muito interessante. Se você tiver aí dúvida de mais algum hormônio, comenta aqui pra gente que a gente vai fazer questão de ajudar vocês. E é isso, até a próxima aula. Tchau, tchau.